Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Lucia está morrendo de saudade e hoje eu trouxe uma aula super legal para vocês. Vamos lá conferir? Vamos agora conferir o que o nosso roteiro de atividades trouxe para a gente. O nosso roteiro de estudos dessa semana traz novidades. Essa é uma semana em que você aprende conteúdos novos. E qual será o conteúdo novo de hoje, hein? O assunto da aula de hoje será o narrador e a fala das personagens. Fique bastante atento, pois eu tenho um monte de coisas novas para que você aprenda. E para que você relembre também, que eu vou fazer uma pequena revisão no início lá da nossa videoaula, tá? Acesse a videoaula no site da escola para que você possa compreender o conteúdo. Claro, quando você acessa a videoaula fica bem mais fácil entender, porque a videoaula vai te dando passo a passo, não é? Do que você tem que fazer. No site da escola você encontra os slides com todo o conteúdo da aula de hoje. Tudo o que eu disser e tudo o que você visualizar na videoaula vai estar disponível através de um arquivo lá de PowerPoint. É só pedir para a mamãe ou para o papai para que eles acessem lá no site da escola, tá? E aí você vai ter aí no seu computador. Depois da explicação do conteúdo e dos exercícios, faça as atividades das páginas 95, 96 e 97 do seu livro de língua portuguesa. Fica tranquilo, eu vou te explicar tudinho lá na videoaula, passo a passo. Sobre a produção de texto dessa semana. Presta atenção que vai ser um pouquinho diferente das outras que eu dei para vocês até agora, hein? A produção textual dessa semana será no livro de língua portuguesa. Não tem folhinha de aprendizagem, será no seu próprio livro. Vá até a página 107 do seu livro, coloque a fábula em ordem correta, com bastante atenção no uso da pontuação e dos parágrafos. Após finalizar a escrita, não se esqueça de tirar uma foto do seu texto e enviar para o e-mail lucieide.rocha@prof.trelelê.com.br para que eu possa corrigir e enviar para você. Apesar de a produção ser no livro de língua portuguesa, eu vou pedir para que depois que você termine de escrever, tire uma foto e peça para a mamãe ou para o papai enviarem lá para o meu e-mail, que eu vou corrigir e mandar uma resposta para você, tá? Gente, eu trouxe uma novidade também essa semana sobre o projeto Troca-Troca. Para que seja possível avaliar o seu desempenho, você deverá ler algumas fábulas de Esopo, disponível em PDF no site da escola. Você terá até o dia 18/5/2020 para ler, para posteriormente fazermos um trabalho. Não se preocupe, marcarei a data. Eu vou pedir para que vocês leiam essas fábulas, que estarão disponíveis em PDF lá no site da escola também. E fique tranquilo, deixe o resto comigo, que eu vou mandar um trabalhinho para você fazer, tá? Vou mostrar para vocês esse PDF aqui com as fábulas. Olha aqui, gente. O PDF é esse aqui, ó. Você pede para a mamãe procurar aí no site que ele vai estar disponível. Tem algumas fábulas para que vocês leiam, tá? Bem legal, é uma leitura rápida e agradável. Fiquem tranquilos, ok? Bem, e depois de falar de tudo isso, que vocês têm que fazer, né? Não podem deixar de fazer, eu trouxe uma coisinha para divertir. E depois que você terminar todas as atividades, acesse o link abaixo e divirta-se com um jogo sobre pontuação, utilizando o conteúdo que você aprendeu. Tá aqui o link do jogo. Vou mostrar um pouquinho para vocês, hein? Só para vocês ficarem com vontade. Olha o jogo, gente. Ele é muito legal, ó. Ele vai fazer uma revisão com vocês sobre tudo que ele quer que você entenda
e depois ele vai para o jogo propriamente dito. Olha lá. Aí você vai escolher, ó, você vai escolher uma história para que você possa ler e pontuar. Legal, né? Então esse é o nosso roteiro de atividades. Gostaram? Agora vamos para a aula. E vamos falar de matéria. Como vocês já sabem, a nossa aula de hoje fala sobre o narrador e as falas das personagens. Mas, como eu já havia avisado a vocês, antes de começar a falar sobre a matéria, nós vamos precisar relembrar alguns pontos da língua portuguesa, muito importantes, que são esses aí, ó. Observe os sinais de pontuação abaixo. Dá uma olhadinha. Você lembra de algum deles? Eu espero que sim, hein? Mas se não lembra, fica tranquilo. Você lembra para que eles são usados? Vamos fazer uma pequena revisão sobre pontuação agora, tá? Nesse momento você vai relembrar tudo. E vamos começar falando a respeito dos 2 pontos. Para que serve esses 2 pontos? Ele introduz a fala de um personagem ou uma enumeração. Exemplo: as crianças disseram, olha aqui, ó, 2 pontos, travessão, que calor. Nesse caso, os 2 pontos estão introduzindo a fala de um personagem, ou seja, estão indicando que alguém vai falar, não é isso? Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Vou ao mercado comprar 2 pontos, uva, maçã, biscoitos e macarrão. Nesse caso aqui, os 2 pontos estão enumerando, ou seja, tem uma lista de coisas que vem depois dele. E aí ele está falando o que ele vai comprar no mercado. É como se fosse uma lista, né? Uva, maçã, biscoitos e macarrão. Só que antes de a gente falar o que a gente foi comprar, aí você coloca os 2 pontos. Mesma coisa se eu fosse listar, por exemplo, os meus doces preferidos. Aí eu colocaria aqui. Os meus doces preferidos são 2 pontos. Ou então, se você fosse listar as suas brincadeiras favoritas. Minhas brincadeiras favoritas são 2 pontos. Isso que é uma enumeração, tá? Conseguiram compreender? Vamos para o próximo? Vamos falar sobre o ponto de interrogação. Ele é usado no final de frases para indicar que uma pergunta está sendo feita. Exemplo: você gosta de bolo de chocolate? Olha como a entonação da frase muda por causa dele. Vamos supor que ao invés desse ponto aqui, tivéssemos apenas um ponto, o famoso ponto final. Olha como a frase ficaria: você gosta de bolo de chocolate. Eu estaria afirmando que você gosta de bolo de chocolate. Mas, como temos a interrogação, a entonação da frase muda completamente. Você gosta de bolo de chocolate? Vira uma pergunta, não é? Então, por isso que ele é muito importante, ele marca as perguntas. Toda vez que você estiver escrevendo e quiser fazer uma pergunta, seja você mesmo ou seja um personagem que você criou, é muito necessário que você coloque esse ponto, porque ele faz toda a diferença dentro do texto. Tá ok? Olha lá. Que bolo gostoso, não é? Eu sou essa pessoa que pega o bolo inteiro e deixa só uma fatia, hein? Vamos falar também sobre o travessão. Tá lembrado do travessão? Ele é usado para
iniciar uma fala ou indicar que ela terminou. Exemplo: o rapaz disse, olha o travessão aqui, estou de saída. Esse travessão indica que alguém vai falar, indica a fala de algum personagem, tá? Toda vez que a gente tem o travessão, mostra que alguém está falando dentro do texto. Fique bastante atento, tá? Porque esse travessão ele vai ser essencial para a matéria de hoje. Outro ponto que vocês provavelmente conhecem, mas que não utilizam muito, é o ponto de exclamação. Vamos relembrar do ponto de exclamação e para que ele serve e passar a utilizar nas produções textuais, pois é uma coisa que vocês não fazem. Ele é usado depois de frases que expressam sentimentos como ordem, entusiasmo, surpresa, espanto e etc. Exemplo: a menina gritou, não acredito! Olha aqui, ó, o ponto de exclamação. Toda vez que a gente tiver um ponto de exclamação no final de uma frase, quer dizer que ali existe algum tipo de sentimento, que pode ser um desses daqui que eu coloquei, ou então algum outro. Mas a entonação da frase muda também, tá? Certo, gente? Conseguiram lembrar? Vamos continuar com nossa revisão? E vamos falar também do famoso ponto, que muita gente chama de ponto final. Ele é usado ao final de frases para indicar uma pausa total. Exemplo: terminei meu trabalho por hoje. Olha aqui, ó, ponto. Não tem mais nada para falar. Acabou. Terminei meu trabalho por hoje. Certo? E essa foi a nossa revisão de pontuação. Claro que existem outros pontos em língua portuguesa, só que, no momento, esses são os que têm mais importância para o estudo do narrador e as falas das personagens, ok? Vamos falar agora sobre o narrador e as falas das personagens? Para começar, o que é narrador? Você sabe? Narrador é a voz que conta a história. Narrar significa contar. Veja um exemplo de um trecho de uma história em que há a presença do narrador. Certa vez, o leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi pedir a mão dela em casamento. Olha esse trecho aqui, gente. Tem algum personagem falando? Não, né? O leão está falando? A filha do lenhador está falando? O lenhador está falando? Não, ninguém está falando aqui. Mas a gente consegue saber o que está acontecendo na história, não é mesmo? Isso só é possível graças ao narrador, pois ele está contando o que está acontecendo na história. Deu para entender o que é o narrador? Espero que sim. Agora que você já entendeu o que é narrador, eu quero que você faça o seguinte. Leia os trechos a seguir e observe as palavras grifadas e a pontuação. O lobo disse, : olha aqui, travessão. Vou soprar e derrubar a sua casa. Ponto. Olha aqui, galera. Atenção ao disse, os 2 pontos que indicam que alguém vai falar, o travessão que indica a fala de alguém e o ponto para finalizar a fala. Olha o trecho seguinte. O lobo gritou, : travessão, vou soprar e derrubar a sua casa. Exclamação. Perceberam a diferença? No primeiro trecho, eu tenho disse e no segundo trecho, o gritou. Entre falar alguma coisa, dizer alguma coisa e gritar, existe uma diferença, não é? Claro que existe.
Quando eu digo alguma coisa, eu falo em tom normal. Quando eu grito, eu falo em um tom diferenciado. Os 2 pontos, que indicam que alguém vai falar, e o travessão, que isso daqui sempre vai estar presente, os 2 pontos e o travessão. Um indica que alguém vai falar e o outro indica que a fala está sendo iniciada, não é? E em seguida nós temos aqui, ó, o ponto do disse. Ele disse, a gente coloca um ponto. Ele gritou, uma exclamação. Por quê? Porque muda a forma como você está pronunciando, muda a forma como você está dizendo. Não é isso? Conseguiram compreender? Atenção para isso aqui, hein? Quando o personagem falar alguma coisa, com seu tom normal de voz, a gente utiliza um tipo de pontuação. Quando ele expressa algum sentimento, a gente utiliza um outro tipo de pontuação. Certo, pessoal?